여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 히브리서 아카데미 오신 여러분을 환영합니다. Eu dou as boas-vindas a vocês que estão participando da Academia de Hebreus. 히브리서는 다른 성경과 좀 차이가 있습니다. O livro de Hebreus tem um pouco diferente dos outros 시처럼 livros. 시작합니다. Ele começa como uma redação. 설교처럼 진행하다가 편지 형식으로 마쳐집니다. Ele começa como uma pregação e depois continua como uma 이 carta. 안에는 이 어디를 들어가 봐도 그 예수님이 만나집니다. E onde quer que você leia, você vai encontrar Jesus Cristo. 그만큼 예수님으로 꽉 찬 성경이라고 얘기할 수 있습니다. Então a gente pode dizer que é um livro cheio de Jesus Cristo. 구약을 한 100번 이상을 인용하고 있는데요. E ele ocupa mais ou menos, fala 100 vezes sobre o Antigo Testamento. 많이 하고 있습니다. Principalmente, ele fala muito sobre o livro de Levítico. 신약의 레위기라고도 이름을 지었습니다. E também a gente pode chamar de Levítico do Novo 이 Testamento. 안에 보면 더 낫다는 의미의 그 내용이 13번이나 나옵니다. E também, dentro desse livro, o significado que mostra melhor é revelado 13 비교하고 vezes. 있죠. Ele está comparando. 이제 1장에 보면 천사와 비교하고 No capítulo 1 fala, compara do anjo. 모세 3장이 모세와도 비교하고요. No capítulo 3, compara com Moisés. 그다음에 이제 천사와 이 대제사장과도 비교하고요. E também compara com o sumo sacerdote. 이 땅에 드리는 제사와 또 영원한 제사와도 또 비교를 합니다. E também compara entre a oferta dessa terra e a oferta eterna. 그래서 예수님이 드리는 그 제사가 더 낫다는 얘기를 강조를 하고 싶어 합니다. E também quer destacar que a oferta, o sacrifício de Jesus é muito melhor. 여기다가 이제 단번에라는 말이 또 9번이나 나옵니다. E 9 vezes aparece a palavra eternamente, para sempre. 이 얘기만 들어도 우리가 좀 짐작이 되죠. Só de escutar um pouco a gente já pode perceber o que quer dizer. 전에는 여러 번 반복해서 뭔가 했구나. Antigamente foi feito assim. 제사가 아주 반복적이었다는 얘기입니다. No Antigo Testamento, ele foi continuamente feito o 예수님이 sacrifício. 오셔서 단번에 모든 일을 완성한 얘기를 하고 있습니다. E está falando que Jesus Cristo veio para realizar o sacrifício de uma vez só. 이제 하늘이라는 말이 또 15번이나 나옵니다. E 15 vezes fala sobre o céu. 그래서 히브리 성도들에게 하늘에 속한 소망을 심어주고 있습니다. E assim ele planta no coração dos hebreus sobre o céu. 근데 재미있는 것은 지금도 이 히브리서를 기록한 저자가 누군지를 모르고 있다는 사실입니다. Mas o interessante é que até hoje a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus. 바울이라고도 하고 바나바라고도 하고요. Dizem que é o apóstolo Paulo, Barnabé. 또 아볼로라고도 하는 사람도 있고 가말리엘이 썼다고도 얘기합니다. E tem gente que diz que foi o Apolo ou Gamaliel. 근데 지금까지 누가 썼는지 확정이 안 됩니다. Mas até hoje ninguém tem certeza de quem foi. 이제 하나님만 안다고 얘기합니다. Dizem que só Deus sabe. 이 성경 수신자가 누구겠습니까? Quem é o autor dessa Bíblia? 히브리 거듭난 성도들입니다. Então, aqui são os irmãos de Bereia que nasceram de novo. Por quê? Por que foi escrito esse livro? Porque eles estavam balançando. 히브리서 2장에 보면 흘러 떠내려가고 있다고 얘기합니다. Em Hebreus, capítulo 2, fala que eles estão 나온 사람들입니다. balançando, desviando. Então, eles saíram dessa religião judeia 하나님을 섬겼습니다. e continuamente
eles estavam servindo a Deus nessa religião judeia. Sempre davam sacrifício, pecavam, davam sacrifício, pecavam, davam sacrifício. Eles viviam esse ciclo de vida. 이제 거기 있다가 예수 그리스도의 복음을 듣게 됐습니다. E ali ele escutou o evangelho de Jesus. 영원한 속죄를 듣게 됐죠. Ele escutou sobre a redenção eterna. 너무 감사했습니다. Foi algo muito gratificante. 충만했습니다. E ficaram cheios do Espírito. 뜨겁게 교제가 일어났습니다. E surgiu uma comunhão muito quente. 근데 이제 핍박이 시작된 겁니다. Mas começou a perseguição. 유대교에서 굉장히 이제 화가 났습니다. Na igreja dos judeus, eles começaram a ficar muito bravos. 잘못했다는 말이야? Então você quer dizer que todos nós estamos errados? 너만 옳다는 말이야? Só você está correto? 수천 년간 우리가 믿어온 신앙이야. É uma religião que nós acreditamos por milhares de anos. 그래서 Vocês estão errados. 예수 이단의 괴수야. Jesus é herege. 그러면서 이 핍박이 막 시작이 됐습니다. E assim eles começaram essa perseguição. 거기다가 로마 황제가 자기를 신격화하면서 또 로마의 핍박도 시작이 됐습니다. E assim, até o imperador da Roma, ele também começou a perseguir. 막 흔들리기 시작합니다. E as pessoas começaram a balançar o coração. 그러면서 이제 일부는 다시 유대교로 돌아가는 사람도 있습니다. E teve pessoas que até voltaram para essa religião judeia. 그리고 흔들흔들하고 있습니다. E eles estavam balançando. 그걸 본 이 기자가 급히 이 글을 써 내려가는 겁니다. E o autor que viu isso rapidamente escreveu esse livro. 히브리 성도들아 너희들이 받은 복음이 어떤 복음인지 아느냐? Hebreus, vocês sabem que evangelho vocês receberam? 큰 구원이다. É uma grande salvação. 염소와 그 송아지의 피로 씻었던 그 구원이 아니야. Não é a salvação que vem de sangue de bodes e de bezerros. 하나님의 아들의 피로 영원하게 죄를 씻어준 구원이야. É a salvação que vem pelo sangue derramado do Filho de Deus. 왜 이 구원을 그 등한히 하려고 해? Por que vocês estão querendo desprezar esse evangelho? 이게 이 히브리서를 쓴 목적입니다. Esse foi o objetivo de ter sido escrito o livro de Hebreus. 히브리서 오늘 한 시간에 다 얘기할 수가 없습니다. Eu não tenho como explicar sobre todo o livro de Hebreus numa só hora. 완전케 하신 예수님에 대한 얘기를 오늘 잠깐 말씀드리려고 합니다. Eu quero falar brevemente hoje sobre o Jesus que nos aperfeiçoou para sempre. 히브리서 10장 9절 말씀을 읽겠습니다. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 9. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하시느니라. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 여기까지 읽겠습니다. Nós lemos até aqui. 여기 보면 이제 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하시니라고 얘기합니다. Está falando, remove o primeiro para estabelecer o segundo.
그래서 지금 이 히브리 기자는 이 첫 것과 둘째 것을 비교하고 있습니다. Então, esse autor está do livro de Hebreus está comparando o primeiro e o segundo. 것과 이제 지금 것을 비교하는 거죠. Ele está comparando o primeiro com o segundo, com o passado com agora. O que é o primeiro? 자기가 노력해서 열심히 해서 죄 안 짓고 또 죄를 사함을 받고 천국을 가려고 하는. O primeiro é aquele que tenta ir para o céu pelo seu esforço, não cometendo pecado. 의지해서 천국을 가려고 하는 그 세계를 첫 것이라고 얘기합니다. Primeiro é aquele mundo que tenta ir para o céu pelo seu próprio esforço. 둘째 것은 이제 은혜에 대한 얘기입니다. O segundo é a graça. 저는 어려서 불교를 믿고 있었습니다. Quando eu era criança, eu acreditava no budismo. 17살 때까지 이 불교를 믿었는데요. Até os 17 anos eu acreditei no budismo. 제일 문제가 바로 이제 죄에 대한 문제였습니다. E o maior problema era relacionado ao pecado. 전 정말 이 죄에서 벗어나고 싶었습니다. Eu queria me libertar do pecado. 이 신앙을 잘하면 이 죄의 생각까지도 쏙 뽑아버릴 줄 알았습니다. E eu pensava que se eu tivesse uma vida espiritual boa, então esse pecado também seria arrancado de mim. 이게 안 됩니다. Mas isso não deu certo. 불교에 350가지 계명이 있는데요. Então, no budismo tem até 350 regulamentações. 따라서 외우고 또 지키려고 E eu 노력을 seguia, me esforçava para cumprir esses regulamentos. 근데 이 불경을 외우고 하면 좀 마음이 깨끗해지는 것 같아요. Então, quando eu seguia, eu decorava, parecia até que meu coração ficava limpo. 일상으로 돌아가면 여전히 죄의 생각들이 저를 공격해 왔습니다. Mas quando eu voltava para casa, esses pensamentos do pecado começavam a me atacar de novo. 굉장히 이제 모순이 됐죠. E isso me dava muita contradição. Eu vivia uma vida com os dois lados. 나타나는데 Por um lado, parecia que eu estava sendo humilde quando ia para o templo. 학교도 가면 똑같습니다. Mas quando eu ia para a escola, era igual. 함심도 올라오고 음란한 마음도 올라오고 이 욕망도 생기고 Surgia cobiça, coração lascívio, eu tinha um coração de inveja. 정말 깨끗하게 살고 싶은데 왜 이게 안 되지? Eu tentava viver uma vida limpa, mas por que isso acontecia comigo? 17살 때 그만뒀습니다. Com 17 anos eu desisti. 안 되겠다 이걸로는. Ai, assim não dá. 그걸로 이제 마음대로 그 뒤로 이제 대학에서 마음대로 살았습니다. E depois disso eu comecei a viver do jeito que eu queria. 군대 마칠 때쯤 돼서 한 사건이 일어났습니다. E depois que eu saí do exército, aconteceu um problema. 이 아주 심한 결핵 진단을 받았습니다. Eu recebi o diagnóstico de que eu tinha tuberculose. 별 걱정을 안 하는데 Hoje em dia os medicamentos são bons, então não tem muito problema. 제가 어릴 때만 해도 그 병으로 죽는 사람들이 많았습니다. Mas quando eu era criança, muitas pessoas morreram dessa doença. 정말 제 마음에 충격이 왔습니다. E eu fiquei realmente muito chocado. 내가 이 사망을 이길 수 있는 힘이 없다는 겁니다. Eu não podia ter força para poder vencer essa morte. 사람이 급하니까 뭔가를 구하더라고요. Porque a pessoa fica apressada, ela procura por algo. 좀 살려줘봐요. Nossa, alguém me salva, por favor. 내가 살려면 주면 내가 믿겠습니다. Se me salvar, eu vou acreditar. 대상이 누군지 몰라도 하여튼 빌고 싶었습니다. Eu não sei quem, mas eu queria pedir para qualquer um. 그러면서 그게 계기가 되어서 나중에 보니까 그게 오진이었습니다. E eu não sei como, mas isso se tornou ocasião para eu procurar a Deus. 건강했는데 Eu era saudável, 진단을 다른 사람의 결과를 제게 알려준 것이었습니다. mas depois eles me deram o diagnóstico de outra pessoa. 제가 충격을 많이 받기도 했지만 Eu fiquei muito chocado.
그러나 제가 아니라는 것에 대해서 너무너무 감사했습니다. Mas eu fiquei muito grato por não ser o meu próprio diagnóstico. 다시 제가 생각했습니다. 신앙에 대해서. E novamente eu pensei sobre a vida espiritual. 이게 그냥 이 해프닝으로 끝났지만 실제 일을 만나면 내가 어떻게 살 거야? Isso só acabou como um acontecimento, mas e se realmente tivesse acontecido isso comigo? 그러면서 이제 교회로 갔습니다. E assim eu fui para a igreja. 이제 마음을 써서 좀 열심히 좀 해봤습니다. E eu dei todo o meu coração para me esforçar. 여전히 저는 죄를 안 지으려고 노력을 했습니다. E eu continuamente me esforçava para não cometer pecado. 10계명도 알고 613가지 그 율법도 또 알게 됐고요. Eu conhecia os 10 mandamentos e depois as 613 leis também. 근데 이 죄에 대해서는 자신이 없습니다. Mas eu não tinha coragem quanto ao pecado. 예수 믿었는데 천국 갈 자신 있냐고 하면 믿음이 안 생깁니다. Eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha fé que eu poderia ir para o céu. 내가 천국 갈 수 있다 이 말 못 합니다. Eu não conseguia dizer que eu iria para o céu. 내가 나를 알고 있는데 Porque eu conheço a mim mesmo. 어떻게 그렇게 거짓말 할 수 있어요? Como eu vou poder dizer essa mentira? 그게 늘 갈등스러웠습니다. Isso sempre foi um conflito dentro de mim. 30살 되던 해에 제 친구가 제게 왔습니다. Quando eu fiz 30 anos, meu amigo veio até mim. 그때는 제 마음이 이미 지쳐서 아예 이 신앙도 포기하고 싶을 때였습니다. Naquele tempo eu já estava cansado, desgastado e eu queria desistir da vida espiritual. 그때 전 또 충격스러운 얘기를 하나 들었습니다. E eu escutei mais uma coisa que me chocou. 죄를 안 지어서 천국 갈 사람은 아무도 없다. Não existe ninguém que possa ir para o céu não cometendo pecado. 네가 절대로 죄를 이길 수 없어. Você jamais vai poder vencer o pecado. 우리 이미 죄 속에 갇힌 자들이야. Nós somos pessoas que já estamos presas no pecado. 하나님 우리를 불순종 가운데 이미 가두었다고 성경은 얘기했어. A Bíblia diz que nós estamos presos na desobediência. 방법으로는 안 돼. Por esse método não dá. 그러면 제게 이 율법에 대한 얘기를 해줬습니다. E aí eu falei sobre, eles me falaram sobre o mandamento. 네가 지키라는 얘기가 아니야. Mandamento não é algo que foi dado a você para você cumprir. 로마 3장 19절에 율법 아래 있는 자들에게 하는 얘기야. Está escrito que a lei é para aqueles que vivem debaixo da lei. 더럽고 추한 인간이 어떻게 하나님 거룩한 율법을 지킬 수 있겠어? Pessoas sujas e más, como é que elas vão poder cumprir a lei? 이건 율법의 기능을 몰라서 그래. É porque a pessoa não sabe a função da lei. 율법은 죄를 깨닫게 해주는 거야. A lei é para a gente poder perceber o pecado. 너를 발견하고 Você descobrindo a sua pessoa é para você descobrir que você não consegue. 정말 제가 불교를 다니면서도 이걸 알게 됐습니다. 안 된다. Eu, indo para o budismo, eu percebi isso, que eu não conseguia. 교회 다니면서 제가 알았습니다. 제가 더 많은 악덩어리인 걸 발견했습니다. E na igreja também eu descobri que eu tenho mais pecado e mais maldade. 저 성경 읽었지만 그때까지 몰랐는 게 있었습니다. Mas lendo a Bíblia tinha uma coisa que eu não sabia até então. 로마 3장 20절에 죄를 깨닫게 하는 거라고 했습니다. Está escrito em Romanos 3:20 que a lei é para eu ter o pleno conhecimento do pecado. 그러면 어떻게 해요? Então, o que eu tenho que fazer? 21절에는 율법 외에 No versículo 21 está escrito: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. 저는 율법 아래서 계속 열심히 죄 안 지려고 노력했는데 Eu, debaixo da lei, me esforcei para não cometer pecado. 성경은 그거 말고 다른 길을 하나 준비해 놨더라고요. Mas a Bíblia havia preparado um outro caminho fora esse. 무슨 길이에요? Qual era esse outro caminho? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 의예요. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
예수님이 다 이루어 놓은 것을 받아들이는 의예요. É aceitar tudo aquilo que Jesus Cristo fez. 그런데 제가 정말 감사했습니다. E eu realmente fiquei grato. 야, 이렇게 해야 하나님이야. Tem que ser feito assim para ser Deus. 지키지도 못할 걸 지키라고 하는 분은 하나님 아니야. Aquele que manda eu cumprir aquilo que eu não consigo cumprir, isso não é Deus. 이런 목적을 갖고 우리에게 율법을 주셨구나. Deus deu a lei com o objetivo sobre isso. 정말 하나님 앞에 감사했습니다. Realmente eu fiquei muito grato diante de Deus. 그래서 로마서 4장 5절을 봐도 E mesmo vendo Romanos capítulo 4, versículo 5, 거기 보면 일을 아니할지라도 얘기했어요. está escrito, mas ao que não trabalha, 경건치 아니한 자를 의롭다 하는 일을 믿는 믿음을 의로 여긴다고. porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. 거기도 우리의 어떤 행위에 대해서는 아예 배제를 시켰어요. Aqui também, ele já deixou de lado a nossa obra. 누구에 대한 얘기만 합니까? Está falando apenas de quem? 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 하나님. Está falando do Deus que justifica ao que não trabalha. 어떻게 경건치 않은데 의롭다 할 수 있어요? Como ele pode justificar o ímpio se ele não trabalha? 예수님이 우리 죄를 다 담당했다는 얘기잖아요. Isso quer dizer que Jesus Cristo já se responsabilizou por todo o nosso pecado. 믿으면 네가 의롭게 되는 거야. Se você crê nisso, você é justo. 그러니까 얼마나 간단해요. Então é muito simples. 얼마나 빨라요. Quão rápido é isso? 얼마나 완전해요. Quão perfeito é isso? 내 행위가 개입이 안 되니까요. Porque a nossa obra não é adicionada. 예수님이 이루어 놓은 일들이니까 São coisas que Deus, Jesus Cristo realizou. 그거 받아들이는 거니까 얼마나 간단하냐는 거예요. Aceitar isso é tão simples. 정말 제가 그렇게 구원을 받으면서 E recebendo a salvação dessa maneira, 제가 간증을 했을 때 사람들이 좀 많이 안 받아들이더라고요. e quando eu testemunhei isso, as pessoas não aceitaram muito bem. 그럼 너 죄 안 짓냐? Ah, então você não comete pecado? 그럼 이 땅에 있는 많은 사람이 죄가 있다고 하는 사람들이 다 아니라는 말이냐? Então todas as pessoas que dizem que tem pecado nesse mundo, elas estão erradas? 히브리 성도와 우리 제가 만난 일들이 똑같으라는 것입니다. O mesmo problema que os hebreus encontraram, a gente também encontra. 여러분 그 율법을 지키고 있는 유대인들이 봤을 때 그 히브리 성도들이 하는 얘기 이해가 안 되는 거예요. Quando os judeus que cumpriam as leis viram os hebreus, eles não conseguiam entender o que os hebreus diziam. 어떻게 그렇게 빨리 받아? Como você pode receber tão rápido? 어떻게 그렇게 간단해? Por que essa salvação é tão fácil? 여러분 행위를 생각하니까 복잡하지요. Porque você pensa na obra, tudo se torna complicado. 예수 그리스도 다 해놓은 것을 믿는데 복잡할 것 없잖아요. Se você simplesmente aceitar o que Jesus Cristo fez, o que há de complicado nisso? 유대인들은 이 하나의 말씀을 맡은 직분입니다. Os judeus, eles tinham a responsabilidade da palavra de Deus. 나은 것은 그거였습니다. 말씀을 지키고 보관하는 것이면. O que eles eram melhor que os gentios é que eles escreviam e guardavam essas palavras de Deus. 그들은 이 말씀을 안고 있었지만 말씀을 전해주는 하나님 마음하고는 연결이 안 됐습니다. Eles carregavam essa palavra de Deus, tinham essa responsabilidade, mas eles não tinham o coração conectado com o de Deus. 성경은 요한복음 5장 39절에 이렇게 얘기합니다. Em João 5,39 está escrito assim: 너희가 성경에서 영생을 얻는 Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Elas testificam de mim. 정말 예수님이 오셨는데도 아직 그들은 예수를 기다리고 있습니다. Jesus já havia vindo, mas eles estavam esperando pela vinda de Jesus. 메시아를 쫙 기다리고 있는 겁니다. Eles estavam esperando pelo Messias vir. 그러면서 늘 마음속에 씻어 주십시오.
용서해 주십시오 이 상태에 있다는 거죠. Por isso eles continuamente continuavam naquela situação, me perdoa, me lava. 정말 참된 이 복음을 이 연결이 안 되는 겁니다. Eles não conseguiram se conectar verdadeiramente com o evangelho. 그 율법에 보면 이 레위기에 보면 이제 죄를 어떻게 씻는지에 대한 얘기를 하고 있습니다. Quando vemos o livro de Levítico, aparece exatamente como se pode lavar o pecado. 이제 제물이 있어야 되잖아요. Tem que ter um sacrifício. 이제 보통 그 염소나 양이었습니다. Normalmente era uma ovelha, um cordeiro. 양하고 죄를 지은 사람하고가 연결이 되는 거예요. Então a ovelha se conectava ao pecador. 레위 16장 21절에 보면 Em Levítico 16, 21, 어떻게 양과 이 죄인이 연결되는지를 얘기하고 있습니다. fala como o pecador se conecta à ovelha. 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 했습니다. Está escrito que Arão porá ambas mãos sobre a cabeça da oferta. 그 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 둔다고 했습니다. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. 그리고 이제 광야로 보내는 아사셀 그 제물에 대한 얘기입니다. E depois ele manda para o deserto aquele bode expiatório. 이 죄는 안수함으로 이 양의 염소에게 넘어가는구나. Então quer dizer que o pecado está sendo transferido pela 하나하나 연결이 되기 imposição de mãos. E assim, quando eu escutei o evangelho, eu comecei a conectar coisa por coisa. 그리고 이게 신약에는 어떻게 연결되냐? E como se conecta com o Novo Testamento? 그 양이 누구를 얘기해? Essa ovelha representa quem? 마태복음 3장 13절에 보면 Quando a gente vê no livro de Mateus 3:13, 이제 세례 요한이 예수님에게 세례 베푸는 얘기가 나옵니다. fala sobre João Batista batizando a Jesus. 예수님 오셔서 세례 요한에게 세례 달라고 했습니다. Jesus foi até João Batista e pediu para ser batizado. 내가 어떻게 세례를 베풉니까? 내가 받아야죠. E João Batista disse: como eu é que vou te batizar? Tu é que tem que me batizar. 그때 예수님이 15절에 이렇게 얘기합니다. E no versículo 15, Jesus respondeu assim: 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라. deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 여러분, 의를 이루어야 된다. Pessoal, tem que se cumprir a justiça. 당신이 내게 세례를 주고 나는 세례를 받고 Você vai me batizar e eu vou ser batizado. 이렇게 의를 이루어야 된다. É assim que a justiça tem que ser realizada. 의가 이루어지려면 죄가 사라져야 되잖아요. Para a justiça ser realizada, o pecado tem que sumir, tem que acabar. 세례 요한은 대제사장의 아들이었습니다. João Batista era filho do sumo sacerdote. 그 대제사장이 성계가 되는 거죠. E esse sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele tinha a autoridade de ser o último sumo sacerdote. 여자가 낳은 자 중에 제일 큰 자라고 했습니다. Ele é o maior entre os nascidos de mulher. 인류의 대표 자격입니다. Ele é o representante da humanidade. 그가 이 땅에 온 하나님 아들 예수에게 세례를 베풉니다. E ele batizou a Jesus Cristo. 예수님 이렇게 해야 모든 의가 이루어진다. Jesus falou, é necessário isso para que toda justiça se realize. 세례 요한이 그 안수를 하고 예수님 세례를 베풉니다. E João Batista impôs suas mãos sobre Jesus e o batizou. 그러고 물에서 올라오죠. E depois ele subiu da água. 하늘이 열립니다. E os céus se abriram. 성령이 비둘기같이 내립니다. E o Espírito de Deus descendo como pomba. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 얘기합니다.
E Deus falou, este é meu filho amado em quem me comprazo. 그러면서 예수님은 다니시면서 그 죄 사함을 받았다고 얘기를 하십니다. E assim, Jesus Cristo andando, ele falou que João Batista andou falando que seus pecados foram perdoados. E Jesus falou, filho, teus pecados foram perdoados. 가늠하다 전장에 잡힌 여인에게도 나도 너를 정죄하지 아니하노니 했습니다. Jesus falou também para aquela mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno. 그러면서 예수님은 십자가로 가십니다. E assim Jesus foi para a cruz. 거기서 못 박혔고 몸이 Ele foi crucificado e o corpo dele foi rasgado. 피를 흘리고 이제 돌아가시기 전에 E derramando sangue antes de morrer, ele disse, 예수님 한마디 하셨습니다. Jesus disse a última palavra, 다 이루었다. está consumado. 그리고 예수님 돌아가셨어요. E assim Jesus morreu. 뭘 이루었다는 얘기겠습니까? O que ele consumou? 인간에게 뭐가 부족하다는 얘기입니까? O que é que faltava para o homem? 정말 하나님은 인간과 하나가 되어서 지내고 싶어서 만들었잖아요. Deus criou o homem para viver junto com o homem. 하나님 제7일에 인간을 지으시고 쉬셨다고 했습니다. Deus criou o homem, depois de criar o homem no sexto dia, no sétimo dia Deus descansou. 분이 아니죠. Deus não tem carne. 피곤하시지 않습니다. Ele não fica cansado. 근데 왜 쉬셨을까요? Mas por que ele descansou? 할 일이 없어서 쉬신 겁니다. Ele descansou porque não tinha mais nada para fazer. 다 이루었다는 거잖아요. Está consumado. 한 창조에 대한 얘기입니다. Ele está falando sobre a sua criação completa. 그게 죄를 지음으로 깨어졌습니다. Mas depois que foi cometido o pecado, isso foi quebrado. 그럼 인간이 죄 속에 빠졌고요. E o ser humano caiu no pecado. 그래서 이 죄의 종으로 살았습니다. E assim o homem viveu como escravo do pecado. 종으로 살아버렸습니다. Viveu como escravo da carne. 육체가 됐다고 얘기했습니다. E o homem virou carne. 인간을 회복시키기 위해서 예수님 오신 거죠. E para poder consertar esse homem, Jesus foi enviado. Por isso Jesus disse, está consumado. 완성을 시킨 겁니다. Ele já finalizou tudo. 이 히브리서 10장에도 E esse livro de Hebreus capítulo 10 que nós lemos hoje, 첫 것을 폐하시면 둘째 것 세우려 하십니다 했습니다. remove o primeiro para estabelecer o segundo. 첫 것이 뭐겠습니까? O que é o primeiro? 율법으로 지내는 이 제사에 대한 얘기입니다. É sobre o sacrifício para lavar 여기 10장에 os pecados pela lei. 이 율법에 두 가지가 있는데 계명과 제사법인데요. Então, existe no livro de Hebreus 10, fala sobre os mandamentos e fala sobre os sacrifícios. 죄를 사하는 제사가 필요한 겁니다. Porque a gente tinha que cumprir a lei e não cumprindo a lei, a gente cometeu pecado. E esse pecado precisava de um sacrifício. 그래서 첫 것을 폐했다. Por isso, ele removeu o primeiro. 안 된다. Pela lei não dá. 율법이 뭐가 부족한 게 아니고 율법의 기능이 여기까지라는 겁니다. Não é que falta para a lei, mas é que para a função da lei funcionar não está adiantando. Então, é até aqui. 죄를 처리해 주지는 못하는 겁니다. A lei pode fazer a gente perceber o pecado, mas a lei não pode lavar o pecado. Então tem que vir o segundo. 예수 그리스도가 오셨고 Jesus Cristo veio. 단번에 그 몸을 들이심으로 우리가 Nessa é vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 그래서 영원한 속죄를 이루셨죠.
Por isso, ele realizou a eterna redenção. 하게 만들어줬습니다. Ele já nos aperfeiçoou. 4절에도 얘기했습니다. No versículo 14 também está escrito: 제가 한 제물로 거룩하게 된 porque 자들을 com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. 예수님은 완전히 목적이었습니다. Jesus Cristo veio para aperfeiçoar. 흠도 티도 없이 우리를 죄를 씻어 주는 게 목적이었습니다. O objetivo dele era vir lavar a gente dos pecados perfeitamente, sem deixar nenhum defeito. 하나 되는데 부족함이 없도록 해놓으신 것입니다. Jesus Cristo já preparou tudo, já fez tudo para a gente se tornar um com Deus. 흔들리는 이유가 뭐이겠습니까? Qual era o motivo dos hebreus estarem balançando? 우리 구원받은 그리스도인들이 유혹에 흔들리는 이유가 뭐겠습니까? Qual é o motivo de nós cristãos salvos balançarmos? 정말 이 복음이 얼마나 큰 복음인지 몰라서잖아요. É porque não sabe quão precioso é esse evangelho. 여러분, 이 예수님만 고난을 당하셨습니까? Somente Jesus Cristo é quem sofreu? 시편 2장 시편 2편 7절에 보면 Quando a gente vê em Salmos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: 내가 영을 전하노라. proclamarei o decreto do Senhor. 너는 내 아들이라. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. 오늘날 내가 너를 낳았도다고 얘기합니다. Eu hoje te gerei. 여러분, 이 하나님이 예수를 내가 너를 낳았다고 얘기하십니다. Deus está falando que eu te nasci, eu te gerei. Nós lemos sem pensar profundamente, 낳는 자의 고통은 우리는 생각을 못 합니다. mas a gente não pensa no sofrimento daquele que gerou. 하나님 자기 아들 독생자를 이 땅에 보내야 되잖아요. Deus tinha que mandar o seu filho unigênito para a terra. Ele tinha que deixar, largar. Então tem aquele sofrimento, aquela dor para nascer. 산통이 있습니다. Deus também tinha aquela dor para gerar. 그 무자비하게 지켜서 십자가에 돌아가신 예수를 생각하면 Quando nós pensamos no Jesus que teve que morrer na cruz, 마음의 아픔이 크다는 것입니다. a dor no coração de Deus é muito grande. 주님의 마음의 아픔이 우리의 죄를 씻어 주는 거잖아요. A dor de Jesus Cristo é lavar os nossos pecados. 우리를 정결케 하기 위해서 하나님도 희생하시고 또 그 아들 예수도 희생하시고요. Para lavar os nossos pecados, Deus teve que se sacrificar, Jesus Cristo teve que se sacrificar. 그래서 예수님은 그 모략한 포도주를 거절하셨습니다. Por isso, Jesus Cristo rejeitou o vinho com mirra, 왜냐하면 몸소 이 땅의 육신의 질고를 다 담당하시겠다는 거잖아요. porque ele queria se responsabilizar por todo o sofrimento da terra. 그렇게 우리의 죄를 온전하게 담당하신 분입니다. Ele é aquele que se responsabilizou por todos os nossos pecados perfeitamente. 무슨 죄가 남아 있겠습니까? Então, que pecado será que sobrou? 완전한 속죄를 이루셨습니다. Ele realizou a perfeita e eterna redenção. 인간의 눈으로 볼 때는 죄가 있죠. Quando nós olhamos pelos olhos humanos, ainda temos pecados. 하나님 눈에는 죄가 없습니다. Mas aos olhos de Deus já não há mais pecado. 의롭다는 말입니다. Ou seja, nós somos justos. 거룩하다는 거죠. Nós somos santos. 전 진짜 그 복음 듣고 너무너무 감사했습니다. Quando eu escutei esse evangelho, eu fiquei muito grato. 이 복음 들고 계속 지금 27년째 선교를 하고 있습니다. Por 27 anos agora eu estou ministrando por esse evangelho. 그래서 제게도 이 히브리서가 필요했고요. Eu também precisei desse livro de Hebreus. 저도 많은 핍박을 받으면서 흔들거릴 때가 있었기 때문에.
E porque eu também tive muitos momentos que fui perseguido e balancei. 히브리서 읽으면 읽을수록 마음의 중심이 잡혀집니다. Mas quanto mais eu li o livro de Hebreus, mais eu pude me firmar. 그리고 저도 또 흔들리는 형제 자매들에게 이 히브리서를 많이 보냅니다. E eu também mando muito essas palavras do livro de Hebreus para muitos irmãos que estão balançando. 이 안에 모든 게 들어 있거든요. Porque tudo está aqui dentro. 복음을 들었습니다. Escutaram o evangelho, 핍박이 막 오니까 이제 다시 옛날로 돌아가려는 사람들도 있습니다. mas por causa da perseguição, essas pessoas querem voltar para o mundo de novo. 옛날 히브리 성도들이나 우리나 똑같다는 것입니다. Tanto os irmãos de Hebreus quanto nós somos iguais. 이 복음이 좋다는 거 알죠? Nós sabemos que esse evangelho é bom. 이게 진리라는 걸 알지만 Nós sabemos que isso é a verdade, 핍박과 유혹이 올 때 흔들리더라는 것입니다. mas quando vem a perseguição, a tentação, então a gente balança. 그래서 이 히브리서는 아주 종합적으로 우리를 구원과 성장과 또 소망까지를 심어주는 성경입니다. Por isso, o livro de Hebreus planta desde a salvação até o crescimento e também nos dá esperança, é completa. 그래서 성도들아 다시 어떻게 행위로 돌아갈 수 있느냐? Por isso, eles falam, irmãos, como vocês podem voltar para a obra? 몽학 선생이야. A lei é como um aio. 그냥 그리스도에게로 인도해 주는 기능만 해. Ela somente nos conduz a Cristo. 그래서 히브리서 8장 7절에도 Em Hebreus 8:7 também diz: 저 율법이 무음하였다면 porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. 율법이 완전히 예수님 오실 필요가 없습니다. Não precisaria ter vindo a segunda, que é Jesus Cristo. 율법 자체가 문제가 있다는 게 아니고요. Não é que a lei em si tenha problema. 율법이 육신을 데리고 어떻게 할 수가 없습니다. É que a lei ela não pode fazer nada pela nossa carne. 죄를 씻어주는 기능은 없습니다. Ela não tem a função de lavar o nosso pecado. 알게만 해주죠. Ela somente faz a gente perceber o pecado. 그래서 하나 예수 그리스도의 의를 받아라고 얘기하십니다. Por isso ele diz para a gente receber a salvação por Jesus Cristo. 그래서 히브리서 5장 8절에는요. Por isso em Hebreus 5:8, 그가 아들이시라도 받으신 고난 embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 무슨 예수님 부족이 있었습니까? Jesus tinha alguma falha? 고난을 받아서 순종을 배우고 완전해진다는 얘기입니까? Ah, ele aprendeu a obediência porque ele sofreu? 그 얘기가 아닙니다. Não, não é isso. 예수님도 완전하시진 하나님 아들인데 Jesus é perfeito porque ele é filho de Deus. 하나님의 뜻을 다 이루는 데는 고난이 필요하다는 얘기죠. Mas para realizar essa vontade de Deus, Jesus Cristo teve que sofrer. 그래서 온전케 된다는 겁니다. Por isso nós fomos aperfeiçoados. 그리고 십자가에 못 박혔을 때 Quando Jesus foi crucificado, 그때 다 이루었다고 얘기하셨잖아요. ele falou naquele momento, está consumado. 고난의 과정을 다 받아들였었다는 겁니다. Ele recebeu todos os processos do sofrimento. 당신도 부담스러웠습니다. Você também tem fardo. 피하고 싶었죠. Ele também queria fugir. 내 뜻대로 마옵시고 아버지 Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. 온전케 됐다고 얘기합니다. Ele aperfeiçoou. 이 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 된다고 얘기했습니다. E ele falou, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 그래서 우리 주님이 우리를 온전케 했고 완전케 해주셨습니다. Por isso o Senhor nos aperfeiçoou. 그래서 우리에게 이 히브리서 10장에서도 Em Hebreus capítulo 10, 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다.
Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. 이제 우리에게 어떻게 살아라는 것입니까? Como agora ele está dizendo para nós vivermos? 이제 우리 육체대로 살지 말아라. Não vivam conforme a sua carne. 네 육의 눈으로 보니까 죄가 있다. Se vocês verem pelos seus olhos, vocês têm pecado. 주님의 영의 눈으로 보면 우리가 다 의로워. Mas se olharmos pelos olhos de Deus, nós somos justos. 그래 그 의문의 첫째 것 그걸로 살지 말아라. Não viva mais pela primeira aliança. 이제 영의 새로운 것으로 섬겨라. Agora sirva pelo espírito da renovação. 여러분 이 아름다운 복음을 받아들이고 어떻게 다시 그 반복되는 율법 속에 갈 수 있습니까? Você recebeu a salvação, essa salvação tão perfeita, mas como você vai voltar para a antiga aliança? 있고 유혹이 있다 해도 Mesmo que você tenha tentação e perseguição, 이 복음을 저버릴 수는 없는 거다. você não tem como abandonar esse evangelho. 그러면서 육체대로 이제는 살지 말라고 얘기하는 겁니다. E agora diz para não vivermos conforme a carne. 그래서 히브리서 10장에부터 이제 이 시작은 율법입니다. O começo de Hebreus 10 começa pela lei. 여기서 마지막 절에는 믿음이 나옵니다. Mas o último versículo fala sobre a fé. 우리는 영혼을 구원하는 믿음을 가진 자야. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. 이제는 믿음을 가진 자로 살아가는 것이죠. Agora nós vivemos como os da fé. 늘 믿음을 주십시오 하는 얘기가 아니고 Não é falar, Senhor, me dê a fé. 사해 주십시오 하는 얘기가 아니라는 겁니다. Não quer dizer, Senhor, perdoe meu pecado. 믿음을 가진 자야. Nós somos da fé. 의로운 자야. Nós somos justos. 예수로 말미암아 완전케 된 자야. Nós somos aperfeiçoados por Jesus. 성도들에게 얘기를 해주려고요. Ele queria falar isso para os hebreus. 이제 완전한 구원의 복음이 다 정리된 10장입니다. Então, é o capítulo 10, onde todo o evangelho já foi realizado. E fala também sobre a comunhão. 10장에는 이제 믿음의 선진들에 대한 얘기를 해줘요. No capítulo 11, fala sobre a fé. 육체대로 살지 말아라. Agora não vivam mais segundo a carne. 여러분 우리가 이 복음 전하면 저도 많은 핍박을 받았습니다. Pregando esse evangelho, eu também fui várias vezes perseguido. 제 선교지가 이 종교의 제한을 많이 받는 사역지이기 때문에 Porque onde eu estava ministrando, aquele local, eu tinha tem muita limitação de religião. 번을 이제 검거돼서 추방을 당하고 3 vezes pregando o evangelho, eu acabei sendo expulso do país. E eu vivi uma vida de nômade, né? Fugindo dessas pessoas. Uma vez eu estava pregando a palavra e de repente a polícia bateu na porta e eu fui pego e acabei sendo levado para a delegacia. E eles começaram a me investigar para saber que tipo de pessoa eu era. E num breve momento eu pensei, eu não posso dizer que sou pastor. Eu disse, eu tenho um negócio. Que negócio você tem? Eu vendo produtos agrícolas. Que produtos agrícolas? Feijão. E quanto que é o quilo do feijão, o saco do feijão? Eu não sei bem, né, o valor. E eu somente podia mentir. Eles me investigaram o dia inteiro. Pessoal, é muito difícil mentir. É tão bom falar desse evangelho verdadeiro.
저녁에 또 감금을 당했습니다. E assim, à noite eu fui preso. 근데 제 마음속에 막 갈등이 생기는 거예요. E começou a surgir um conflito no meu coração. 야, 이렇게까지 해가면서 나를 지킬 필요가 있나? Nossa, será que eu preciso ficar me protegendo a esse ponto? 여호와가 내 하나님인데 O Senhor Deus é o meu Senhor. 또 우리 그 스승 목사님이 자주 가르쳐 준 말씀이 있거든요. E tem uma palavra que o meu pastor, como professor, ele me ensina, né? 주님이 지키면 완전할 Por que 건데 você quer se proteger? Se Deus te proteger, isso vai ser perfeito. 그 다음 날 또 아침에 조사가 시작이 됩니다. E no dia seguinte começaram a investigação de novo. 제가 종이를 달라고 했습니다. E eu pedi um papel. 왜 그러냐? Por quê? 제가 사실을 얘기했습니다. E eu falei a verdade. 아, 난 목사고 선교사다. Eu sou um pastor, eu sou um missionário. 우리 가족 아들 셋과 우리 부부 5명이 이곳에서 복음을 전하고 있다. Eu tenho 3 filhos e a minha esposa. Nós 5 vivemos aqui. 근데 집은 어디다. E a minha casa em tal local. 어제 내가 거짓말하는 거 미안하다. Eu peço perdão pelas mentiras que eu falei ontem. 내가 인간적인 방법으로 좀 살고 싶었다. Eu queria viver pelo método humano. 다 적어서 줬습니다. Eu escrevi tudo isso e entreguei para ele. 이분들이 이제 깜짝 놀랐죠. E eles se assustaram. 당신 왜 이러냐고. Nossa, por que você está fazendo isso? 이게 사실이다. Porque isso é a verdade. 법을 위반했으면 그 법대로 처벌을 받겠다고 얘기했습니다. Eu falei, se eu descumprir a lei, então eu vou receber o castigo por isso. 다시 조사가 시작이 됐습니다. E começaram nova investigação. 있는 대로 다 얘기했어요. E eu falei tudo o que tinha. 또 그분들이 와서 우리 집 수색을 다 했습니다. E eles vieram para minha casa, eles investigaram a minha casa. 그러고는 이제 그들이 저를 풀어주고 가버렸습니다. E assim eles me liberaram. 제가 깜짝 놀랐습니다. Eu me assustei. 이럴 수가 없는데 Não tinha como isso acontecer. 하나님 그렇게 지켜주시더라고요. Mas Deus me protegeu dessa forma. 의인은 뭘로 사는 겁니까? O justo vive por o quê? 믿음으로 사는 겁니다. Vive pela fé. 제 계산에는 분명히 잡혀서 추방이 돼야 되는데 Pelo meu cálculo, eu tinha que ser deportado daquele país. 믿음으로 나아갔을 때는 하나님 지켜주는 걸 봤습니다. Mas eu vi que quando eu fui pela fé no Senhor, eu pude ser liberto. 성도들이 저를 위해 기도하고 있었고요. Os membros da igreja estavam orando por mim 정말 전 그 하나님을 경험할 수가 있었습니다. e eu pude experimentar a Deus. 육체대로 이제 살 수가 없습니다. Eu não posso mais viver pela carne, 여호와가 내 하나님이기 때문에 porque o Senhor é o meu pastor 부족함이 없다고 얘기했습니다. e nada me faltará. 문제를 만나면요. Quando eu me encontro com um problema, 말씀을 주셨잖아요. Deus nos deu a palavra 말씀에 성을 쌓아가는 겁니다. e a gente vai construindo 내가 이 문제와 acima dessa 싸울 palavra. Eu não tenho como lutar contra esse problema, 예, 하나님 말씀은 싸워서 이기더라고요. mas a palavra de Deus luta e vence. 그러면서 이 히브리서를 사용하고 또 전해주고요. E assim eu utilizo esse livro de Hebreus para mim e também passo para as outras pessoas. 7년을 지내왔습니다. E assim eu passei 27 anos dessa maneira. 정말 많은 히브리서를 보낸 것 같습니다. Deus me mandou muitos hebreus. 형제자매들 어려움에 처했을 때 Sempre que os irmãos estão com dificuldade, 이 복음부터 시작해서 하나님 우리에게 해준 이 얘기들을 전해줬을 때 quando desde o do evangelho, todas as dificuldades que eles tinham, eu mandei para eles. 이기지 못할 환경이 없었습니다. Eles não tinham situações para poder viver, para conseguir vencer. 저희들 지난해 그 코로나에 걸려서 많은 어려움을 당했죠.
Ano passado, nós também tivemos muitas dificuldades por causa do corona. 여전히 저는 히브리서를 썼습니다. Mas mesmo assim, eu continuei escrevendo sobre o livro de Hebreus. 우리를 온전케 하셨다. Ele nos aperfeiçoou. 완전케 해주셨다. Ele nos aperfeiçoou. 그래서 우리가 뭔가를 해야 되는 게 아니다. Não somos nós que temos que fazer algo. 예수님이 다 온전케 이루어 놓으셨다. Jesus já aperfeiçoou tudo. 그래서 이 마음에 떨고 있는 지체들에게 이 말씀이 전해졌을 때에 E quando aquelas pessoas que estão com medo, a gente manda essas palavras para eles, 형편에서 벗어납니다. eles podem se libertar da situação. 가족이 그 복음 때문에 감옥에 갔을 때도 Quando a família também foi para a prisão por causa do evangelho, 정말 마음이 어렵죠. o coração realmente fica difícil. 매일 히브리서를 쓰는 마음으로 말씀을 전했습니다. Mas com o coração de todos os dias escrever sobre o livro de Hebreus, eu preguei a palavra para eles. 소망도 있고요. Ali dentro tem esperança 믿음의 선진들이 많이 나오잖아요. e também tem muitos apóstolos da fé dali. 아브라함부터 시작해서 수많은 천군 천사들이 우리를 보고 있잖아요. Desde Abraão até outros milhares de anjos estão vendo por 말씀이 nós. 들어갈 때에 모든 이 문제에서 벗어나는 걸 봤습니다. E eu vi que quando entrou essa palavra, muitas pessoas puderam sair da dificuldade. 이제 우리가 하는 신앙이 다릅니다. A vida espiritual que nós temos é diferente. 첫 번째 옛날에는 용서해 주세요. O primeiro era, por favor, me perdoe. 늘 이루어 주세요. Sempre pedia, por favor, cumpra. 그 삶을 살았습니다. A gente vivia esse tipo de vida. 이제는 어떤 삶을 살아요? Mas agora nós vivemos que vida? 기도하고 구한 거 받은 줄로 믿으라고 얘기했잖아요. Está escrito que tudo quanto em oração pedires, crede que receberdes e assim será convosco. 이루어 주셔서 감사합니다. Muito obrigado por cumprir. 해 주셔서 감사합니다. Muito obrigado por realizar tudo. Muito obrigado por me justificar. 의인이 믿음으로 살도록 해 주셨다는 거예요. Ele fez com que o justo vivesse pela fé. 여러분이 이 믿음으로 우리가 나아갈 때 Quando nós formos adiante pela fé, 이제 어떤 형편도 이길 수 있고 nós poderemos vencer qualquer situação que seja. 또 열매 맺는 삶을 살 수 있고요. E poderemos viver uma vida que dá frutos. 승리할 수 있다는 거죠. Poderemos ser vitoriosos. 여러분이 이 히브리서를 많이 읽었으면 좋겠습니다. Eu gostaria muito que vocês lessem muito o livro de Hebreus. 주님으로부터 오는 힘들을 공급받으실 것입니다. Vocês ganharão uma força que virá do Senhor. 여기까지 하겠습니다. Eu vou pregar até aqui. 감사합니다. Muito obrigado.